Bom dia. Vamos mandar os aviõezinhos. Estamos aqui de novo. Mais um domingo. Abrindo esta live com muito carinho. Deixa eu terminar de mandar os aviões. Isso. Estamos aqui mais um domingo. Quero falar hoje um pouquinho sobre as terapias, né? Sempre trazendo algum conteúdo que possa auxiliar. Bom dia, Poliana. Seja bem-vinda na minha página, seja bem-vinda a essa live. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que é tratado no setting terapêutico quando a gente fala sobre emoções, sobre sensações que muitas vezes eu sinto e eu não sei por que eu sinto. Muitas vezes eu não consigo entender por que eu me coloco de alguma forma na vida que eu não consigo lidar, né, com a situação. Então eu queria trazer hoje uma percepção que eu sempre trago para os meus assistidos, que eu acho que é bem bacana de explicar. Mas eu vou dar uns minutinhos para ver se entram mais pessoas. Poliana, se você quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Minha filhota entrou, Maria, um beijo, filha. Então vamos lá. Imagine que nós somos, quando nascemos, nós somos como um HD, né? Um HD vazio. E eu vou trazer essa analogia porque ela é muito fácil para você compreender qual é a mensagem de hoje que eu quero deixar. Tá? Então imagine que nós somos como um HD vazio quando nós nascemos. Nós viemos apenas com uma única informação. E essa única informação é a nossa essência primordial, né? E o que seria essa essência primordial? É o que eu tenho de mais importante em mim e é o que eu vou manifestar por toda a minha vida. Só que nós chegamos aqui e o que acontece? Nós somos, nosso HD interno, ele é preenchido pelas nossas informações dos nossos pais, dos nossos cuidadores, dos nossos irmãos. Bom dia, Cecília, seja bem-vinda mais uma vez. Hoje eu vou falar, Cecília, sobre a nossa criança interior, sobre os tratamentos, né, sobre emoções, sobre a terapia em geral. Então eu tô dizendo aqui que assim, nós nascemos como se nós fôssemos um HD vazio, né? Nesse HD só tem uma pequena informação primordial, que é a informação da nossa essência. Gente, a minha música tá muito alta, está atrapalhando o meu áudio, respondam para mim. Qualquer coisa eu abaixo aqui. Então, o que acontece, né? Nós nascemos e nós vamos, esse nosso HD, ele vai sendo preenchido com mensagens dos nossos pais, dos nossos cuidadores, nossos avós, o meio que a gente vive, né? Seja ele quem quer que seja esse nosso cuidador. Então, nós vamos crescendo, entendendo o que é o certo, o que é o errado. Ah, obrigada, Cecília. Então nós vamos crescendo entendendo algumas coisas, tendo algumas percepções. Se isso é certo, se isso é errado, o que é bom, o que é ruim. E a gente vai vivendo a vida conforme esses entendimentos, né? Só que aí tem uma explicação que Freud nos traz que nessa primeira infância, de 0 a 7 anos, nós somos alimentados de uma forma que é onde nós temos os nossos primeiros enfrentamentos da vida, né? Nossos primeiros pequenos traumas, vamos dizer assim. E ali é manifestado tudo aquilo que nós não conseguimos, de certa forma, depois desempenhar com muita lucidez, né? Bom dia, Mariana. Bom dia, Berenice. Acho que é isso, né? Sejam bem-vindas.
E nós vamos crescendo com essas informações. Então, só que aí a gente vai começando na nossa fase da adolescência, na nossa fase adulta, não entendendo muito bem que às vezes eu sinto que as coisas precisam ser de um jeito, mas eu não consigo lidar com, parece que tá errado eu encarar que aquele jeito que eu sinto que é o certo faz bem ou faz mal. Eu não consigo entender dentro de mim por que eu sinto uma coisa e eu faço outra. E aí eu brinco muito nessa analogia do HD, que nós vamos chegando numa fase, nessa fase adulta, que eu preciso formatar essa máquina, eu preciso formatar essas informações e entender o que me faz bem e o que não me faz bem, o que faz parte dentro da minha essência. Lembra? A essência é a informação principal e a única que veio nesse HD. Porque eu começo a ter conflito interno. Eu acredito que eu não preciso passar a perna em ninguém para conquistar alguma coisa. Mas no meu entorno tem um monte de gente fazendo isso e eu olho para aquilo, eu não consigo entender por que está acontecendo aquilo, por que aquilo me incomoda. E muitas vezes esses nossos sentir, ele está muito ligado aos nossos valores, né? Qual é o meu valor interno, né? Se o meu valor interno é a honestidade e o respeito, eu não consigo olhar para certas coisas e falar amém. Só que também eu não preciso ficar enfrentando todo mundo ou deixando de falar com todo mundo, porque eu sinto isso em mim. Mas o que acontece muitas vezes é eu me sentir que eu não sou vista, porque eu sou diferente, porque eu penso diferente. Então a gente vai confundindo todas essas emoções e sensações, mas parece que tá certo, mas parece que tá errado. Onde que é o certo, onde que é o errado, né? Dentro de você, você tem todas essas respostas. E aí a gente vai sentindo e vai alimentando essa emoção de uma forma errada, de uma forma que me prejudica. Não que está errado o que eu penso, né? Porque eu vou aprender, se estiver errado, eu vou aprender com esse meu erro. Certo? Mas por que eu não consigo entender que tá certo ou que tá errado na minha concepção, na minha essência? É justamente por isso, né? A gente vai começando a entrar em conflito, nós vamos começar a entrar em sentimentos que parece que eu quero caminhar de um jeito, mas o certo, né? A sociedade traz que é de outro. Eu fiz uma analogia esses dias com o meu assistido que foi muito bacana. Imagine que você está em São Paulo e você quer chegar no interior de São Paulo. Você quer fazer uma viagem e essa viagem é a viagem da sua vida. Tem pessoas que vai ligar o GPS e vai fazer assim, vai fazer 300 quilômetros, eu ligo e eu vou. E eu cheguei. E tô bem. Mas tem pessoas que vai fazer uma viagem totalmente, vai por um caminho contrário, vai passar pela praia, vai voltar, vai fazer um caminho totalmente aleatório, mas depois ele chega lá em Taubaté. Ele vai fazer uns 1.200 quilômetros, mas chega lá. Isso quer dizer o quê? Que tá certo, tá errado? Não tem certo e não tem errado. É só o jeito que cada um vai fazer para trilhar o seu caminho e a sua vida. Faz sentido isso para vocês? Falem para mim se faz sentido, Mariana, Berenice, Cecília. Fale para mim se faz sentido o que eu tô falando aqui. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa também podem perguntar, tá certo? Então, assim, algumas questões que chegam no setting terapêutico é quando a pessoa fala assim, olha, eu sinto muita insegurança e eu não sei por quê. E a insegurança é algo que me atrapalha, que me empaca a minha vida, eu não consigo dar um passo se eu não tiver implícito na minha vida que aquilo é seguro para mim, que eu esteja com os 2 pés no chão. E aí a gente, quando olha essa insegurança lá na nossa infância, cada um vai trazer uma resposta. Alguém vai falar assim, eu não fui validado quando eu entregava o meu melhor ali para o meu pai. Por exemplo, na escola, a gente vai para a escola, tira a nota máxima que eu consigo e é o meu melhor. E quando eu chego em casa eu falo, olha pai, a minha nota qual foi? Foi essa.
Ninguém conseguiu tirar essa nota, mas eu consegui. Aí o pai, com a constituição dele, que não tá certo e não tá errado, mas ele com a constituição dele, ele fala assim, você não fez mais que a sua obrigação. Você só tem estudo. Você só tem que estudar, você não tem mais nada para fazer da vida. Fui invalidada. Só que tem crianças que recebem essa informação e assim, tá tudo certo, eu vou embora, eu vou tirar outra nota melhor e tá tudo bem. Mas tem crianças que já se sentem ali, que ali foi um ponto de um trauma, um pequeno trauma. Só que quando eu vou pro mundo, eu vou com uma sensação de que tudo que eu faço é pouco. Tudo que eu faço parece que não vai ser o suficiente. E isso me gera uma insegurança na minha vida, nas coisas que eu preciso resolver e decidir, que eu não consigo sair do lugar. Vai chegar o ponto que eu falo, não vou nem fazer, porque tudo que eu faço não é perfeito. Tudo que eu faço é pouco. Mas eu consigo entender isso com a minha cabeça? Nem sempre. Nem sempre eu vou trazer todo esse contexto, eu vou só sentir. Puta, tá me dando uma insegurança, tá me dando uma... Às vezes até aquela sensação assim de que eu não sou capaz, eu não consigo sair do lugar. Então, são sensações que cada um vai trazer de um jeito, né? Numa família aí de vários irmãos, vai ter irmãos que vão sentir exatamente isso, e vai ter irmãos que não vão sentir nada, vão falar, tá bom, tudo certo. E vai brincar, como qualquer criança deveria fazer. Vou trazer um outro exemplo. Imagine que numa família existe uma criança que, por algum motivo, não quer ficar perto dos pais, só quer ficar quieto no cantinho dela. E aí o outro irmão vai lá pro quarto dos pais, fica ali brincando, descontraindo, né? Então você tem os dois tipos de personalidade. Só que essa criança que quer ficar sozinha, muitas vezes ela tá ali pensando, por que eu não tô lá? Por que eu não consigo ficar ali e me sentir bem com aqueles pais? Por que eu não consigo interagir com essa família? E aí é uma sensação de que eu não consigo ser pertencente a essa família, a esse núcleo. E ela vai levando essa constituição, ela vai levando para o resto da vida. Lá no trabalho tem um grupinho que se interage e eu não consigo interagir nesse grupo. Mas o pai e a mãe tá errado de não olhar para esse filho? De forma alguma. Eles não estão errados. Foi uma escolha que aquele filho naquele momento não quis, mas não quer dizer que ele não queria estar lá, brincando naquele momento com o pai e a mãe e o outro irmão. E aí, só que a gente vai alimentando isso ao longo da vida sem perceber que eu estou alimentando essa sensação. E aí, só que eu chego lá no mundo, eu não pertenço a esse ambiente, parece que todo mundo é diferente de mim. Parece que eu sou errada e aquelas pessoas tá tudo certo. E aí nessa hora, muitas vezes começa a bater justamente nos meus valores. Eu não consigo lidar com as questões que os outros estão fazendo. Faz sentido, gente, que eu tô falando aqui? E é isso. Então, as sensações que eu não tenho, que eu sinto, né? Quando chega aqui no setting terapêutico, não me sinto capaz, eu me sinto insegura, eu não consigo receber o reconhecimento das pessoas e isso me machuca, isso me dói. Há muitas vezes uma sensação de que eu estou perdida. O que eu estou fazendo aqui nessa vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Né? Parece que eu não consigo entender o que eu tenho, qual que é a minha missão. E muitas vezes a minha missão é só ser um exemplo para quem está perto de mim. Só que é tão diferente eu ser quem eu quero ser, do contexto, que parece que eu sou errada. E aí eu me fecho. Certo?
E às vezes a gente sente, né, dentro de um relacionamento que eu preciso sempre dar mais, eu preciso sempre me colocar mais, porque parece que eu tô até em falta. Faz sentido, gente, isso que eu tô falando? Eu queria trazer uma percepção para vocês. Eu vou estar olhando aqui que eu fiz uma cola para não perder nada do que eu quero trazer hoje para vocês, né? Por que nas terapias a gente fala muito da criança interior? Por que a gente precisa resgatar esse pedacinho nosso? É como eu falei, né? No nosso HD, quando a gente nasce, nós temos um HD vazio que é preenchido por informações do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos cuidadores. Vou levar para os nossos professores, porque hoje cada vez mais cedo, né, as crianças ficam na escola. E aí nós somos abastecidos de informações dessas pessoas que cuidam de nós. E nesse momento dessa primeira infância, bom dia, Dilos Frango, bom dia, sejam bem-vindos. Então nós somos conduzidos através da emoção de terceiros. E aí nessa primeira infância, nós somos 100% influenciados, 100%. Se lá na minha infância, minha mãe, meu pai falam que que o certo é eu sempre colocar os outros em primeiro lugar por educação, eu vou estar sempre fazendo esse movimento de colocar os outros em primeiro lugar e eu fico sempre em segundo lugar. E a gente não faz isso proposital. É só o automático que vai gerando, vai girando no nosso HD interno. Então, quando chega lá na frente, eu tô fazendo tantas coisas primeiro que os outros, depois para mim, que eu acabo me colocando sempre em segundo lugar. E esse segundo lugar, quando eu falo isso, eu gosto muito de explicar assim. Não quer dizer que eu não tenha que ajudar, não quer dizer que eu não tenha que fazer, não quer dizer que eu não tenha que priorizar, por exemplo, a minha família. Mas eu não posso colocá-los na frente antes de mim. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso olhar para mim, para as minhas necessidades. Mas isso não impede que eu ajude a todos que estão à minha volta, a todos aqueles que peçam a minha ajuda. Eu acho que o maior desafio é esse. É entender que eu posso me colocar em primeiro lugar sem sentir culpa, sem sentir que eu estou errada. Faz sentido, gente, isso que eu estou falando? Luciano, seja bem-vindo. Estou falando aqui de sensações, de sentimentos. Então, muitas vezes, quando eu chego lá no meu serviço e eu começo a bater de frente, eu não consigo entender, eu não consigo me sentir pertencente. Será que eu estou sendo rejeitado ou eu estou rejeitando tudo aquilo que a vida está me oferecendo? Porque às vezes a gente está fechado. Eu fechei por proteção, mecanismo de defesa. Eu me fecho e eu não consigo, é como se eu me sentisse, eu não sei quem que está falando aqui através do Dilos, né? Faz sentido isso, não é? Eu me sentia muito desta forma também, como se eu não fosse merecedora para a vida, para as coisas que me acontecem, é como se eu não fosse merecedora. E quando a gente não se sente merecedora, por qualquer informação que seja que foi me colocada lá na infância, eu fico em dívida, é como se o mundo me devesse alguma coisa, sabe? E essa energia do eu não mereço, eu não... É como se eu estivesse em dívida, e a dívida é uma emoção, contrária da prosperidade. A culpa, né? A culpa, eu devo alguma coisa para alguém. Então, quando você carrega muita sensação de culpa, ela também é uma energia que é muito contrária da prosperidade. E aí a gente precisa olhar e resgatar esse nosso pedacinho, porque, ó, veja bem, às vezes as crianças, elas são muito autênticas, né? Na minha época, há 46 anos atrás, vou falar assim que essa minha primeira infância, eu era uma criança que falava muito, eu queria falar, coitada da minha mãe, que hoje eu entendo
né? Como que seria isso? Mas eu queria falar, parece que era uma coisa que não acabava. Tinha a hora que a minha mãe virava e falava assim, você já acabou? Né? Mas eu era essa pessoa, eu era essa criança. E assim, interiormente, né, dentro do meu interior, da minha criança, depois na minha fase adulta, eu me calei. Né? Eu não conseguia me colocar, não conseguia me expor, eu estava sempre colocando a minha família em primeiro lugar. Como eu falei, não tá certo e não tá errado. Eu só fui deixando de cuidar de mim, como se eu não merecesse estar ali naquele lugar. Mas para eu merecer, eu tinha que fazer para os outros e não para mim. Olha que loucura que a gente faz com a nossa criança e com a nossa vida. Deixa eu ler aqui, eu sou a Marli Cavalcante. Coloco as pessoas em primeiro lugar e eu sempre fico por último. Você vê como é tão automático que nós fazemos? Marli, isso é muito comum e a gente não para pensar que isso está errado ou que isso está certo, né? É como eu falei, a gente não precisa parar de cuidar das pessoas que são valorosas para nós, né? Nossa família, nossos entes queridos, nossos pais, nossos filhos, nosso marido. Isso não quer dizer que eu não vá fazer por eles. Só que eu preciso começar a fazer por mim, porque eu tenho que estar bem. Eu preciso estar forte. Eu preciso ter uma estrutura para lidar com o problema de todos que eu quero ajudar. Lembrando que cada um tem o seu livre-arbítrio, tem suas escolhas, cada um vai fazer o que quer. Só que por que eu dou prioridade para cuidar para os outros? Porque de alguma forma eu chamo atenção. É uma falta que está em mim. Eu não consigo me dar a atenção, mas eu consigo a atenção do externo. Olha como que a gente faz uma distorção das coisas. Né? A Cecília falou aqui, essa sou eu. Fazer para as pessoas e eu sempre para depois. Amada, a gente precisa fazer sim, a gente tá aqui, nossos filhos nasceram, né? E nós temos uma responsabilidade com os nossos filhos, com os nossos netos, com a nossa família. Mas eu preciso estar bem para ajudar as pessoas. Como que eu vou ajudar as pessoas se eu vou sempre ficando com uma energia fraca, desgastada, né? Eu vou começando a sentir que eu tô sempre assim, eu dou o meu melhor para o outro, mas eu não consigo dar o meu melhor para mim mesma. E aí a gente vai ficando cada vez mais longe de nós mesmos. Aí vai chegando um momento que eu falo assim, quem sou eu? O que eu gosto? Tudo que eu sou e tudo que eu gosto parece que está condicionado ao externo. Faz sentido, gente? Ver se eu consigo trazer mais algum exemplo aqui. E é isso, né? Nós precisamos acolher essa criança, acolher esse sentimento, né? Tem enfrentamentos na vida da gente, né? Que a gente muitas vezes fica se sentindo incapaz, impotente de fazer alguma coisa, impotente de alcançar alguma coisa maior, né? E aí eu não consigo entender de onde que vem isso, eu não consigo entender o porquê que a minha vida é guiada desse jeito, né? E é uma sensação que assim, eu só vou conseguir através dos outros, através das pessoas lá fora. Se o meu marido falar, olha, ótimo, vai, aí eu vou. Mas por que eu preciso da aprovação dele para fazer? Né? Por que me parece que é errado eu fazer se eu tomar essa decisão? Porque eu já condicionei a minha mente dessa aprovação externa. Então, toda vez que eu tenho que tomar uma decisão, eu não consigo confiar em mim, no meu instinto, na minha vida, no que eu faço.
Marli, você quer mandar alguma pergunta para mim? Cecília? Alguém mais que está na live quiser mandar alguma pergunta? Fiquem à vontade. E uma coisa que eu queria trazer que é muito legal da gente conversar, que muitas vezes a gente acaba cobrando das pessoas aquilo que elas não conseguem dar. Assim como nós, muitas vezes não conseguimos fazer pelas pessoas ou dar uma atenção como aquela pessoa gostaria de receber, né? Porque nós temos as nossas limitações também, né? Se eu não consigo olhar para mim, como que eu vou dar o melhor para o outro, se eu não consigo dar um melhor para mim? E aí a gente vai falando assim, né? Às vezes eu cobro do meu pai, eu cobro da minha mãe, eu cobro do meu marido, que eles me deem uma atenção que nem eu consigo dar para mim. E às vezes a questão nem é que eles não dão a atenção, eles não conseguem, eles não foram criados com esta constituição de fazer, de contribuir. Se tem alguma coisa que você pode fazer para mudar, tem muita coisa, Sueli. Desculpe, Marli, tem muita coisa para a gente fazer, né? E uma delas é fazer esse processo analítico, né, terapêutico, para entender porque cada um é um, mas por que você não consegue dar esse passo para trabalhar, para se cuidar, para se olhar, né? Às vezes a gente foi criado, né, desse jeito. Como eu vou até trazer um exemplo para ficar bem fácil para você, Marli. Imagine que você vai num parquinho, né, na tua infância, e você chega lá, você quer muito ir para aquele escorregador, né? Eu quero muito brincar naquela balança. Só que aí a sua mãe chega, né, e fala assim, filha, deixa ele primeiro, depois você vai. Por educação. E em todos os lugares as mães acabam fazendo isso, né? Dá licença para ele passar. Aí tá lá na escola, não, deixa ele primeiro, depois você vai. E aí a gente vai se aprendendo que nós devemos nos colocar em segundo lugar. Mas você deixou de brincar? Você deixou de sair e passar? Você não deixou de fazer. Você só colocou o outro em primeiro lugar. Entende como que é? É só um mecanismo que a gente precisa olhar e modificar isso dentro da gente, né? Mas entender que muitas vezes vai existir uma dor por trás disso. Vai existir alguma coisa que fala assim, parece que tá errado eu fazer isso. Por que eu sinto que tá errado? E é essa que é a grande questão que nós vamos olhar na terapia, porque para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. Entende? Deixa eu ver o que você escreveu aqui. Sempre que eu faço o que eu acho certo, depois eu sou taxada por várias coisas. Então você vê, e as pessoas vão acostumando, né? Que você tá sempre fazendo, você tá fazendo. O dia que você resolve parar de fazer, é claro que eles vão achar ruim, porque tá muito confortável para eles que você sempre resolva tudo. E nesse sentido, você tá tirando o direito deles aprenderem a fazer por eles também. Olha que bacana quando a gente olha por essa outra perspectiva. Você entende como que tá tudo muito assim, é uma trama que a gente vai fazendo, fica tudo muito misturado. Mas quando a gente começa a perceber, né, que muitas vezes é até algo que eu falo assim, eu tenho que fazer, mas eu tenho que fazer por quê? Porque eu quero me mostrar como perfeita para a pessoa? Eu tenho que mostrar para minha mãe que eu sou uma mãe perfeita? Né? A gente fala muito na terapia sistêmica sobre o pertencimento, né? Para eu pertencer à família, né? Para que o meu pai e minha mãe me vejam, eu preciso sempre estar fazendo mais.
E se eu fizer errado, parece que eles vão me dar um castigo. É uma sensação, não é algo que realmente vai acontecer. Mas é uma sensação de que se eu não fizer tudo muito certinho, eu vou ser castigada. E aí cada um traz uma composição. Porque isso pode ter sido uma verdade lá na infância, né? Se você não fizer do jeito que eu quero, você vai apanhar. Então fica na nossa mente, fica um mecanismo ali que se eu não fizer certo, vai ter uma punição. E aí eu fico sempre querendo correr atrás de uma perfeição. Só que essa perfeição não existe, né? Eu falo muito nas terapias assim, que perfeito foi Jesus que passou por aqui, deixou o que precisava passar e seguiu deixando o ensinamento pra gente. Mas para a gente chegar ao nível de Jesus, a gente precisa de mais algumas vivências, mais algumas encarnações, né? Mas o caminho é esse, é encontrar o que é certo para você, o que é perfeito para você. E tomar muito cuidado com essa palavra perfeito, porque assim, se eu falo que ser perfeito é ser aquela mulher que faz tudo, então se eu não faço, eu sou imperfeita. E aí eu mesma me puno, me culpo e me castigo. Certo? É isso, gente. Eu acho que a gente precisa olhar muito sim os nossos valores, né? Entender quem sou eu, o que eu quero. Marli, eu convido você a fazer um baralho terapêutico comigo, né? Esse baralho, ele traz muita informação sobre você, muita coisa do seu inconsciente. Ele é uma técnica que não é adivinhatória, né? Ele é totalmente terapêutica, mas nós vamos olhar dentro das energias do baralho, aonde que tá essa sensação de que você tem que fazer. Bom dia, Paula, seja bem-vinda. Então, entende que assim, cada um é um, não dá para eu falar que todo mundo sente a mesma coisa. Não, cada um sente de uma forma, né? Então, tem aquela criança que realmente sentiu que foi muito punida, né? Eu vou falar dos irmãos mais velhos aí. Os irmãos mais velhos, normalmente, ficam com a função de cuidar dos irmãos mais novos. E aí esses irmãos, essa função de ser essa adulta na criança, quando eu chego na fase adulta, é muito ruim ser adulto. Eu não quero ser adulto. E eu fico batendo de frente com isso o tempo todo. Sou da Empreendedoras ABC, estou no grupo. Eu vou entrar em contato com você. Muito obrigada. Faça isso mesmo, eu vou ficar aguardando o seu contato. Então, assim, é muito bacana quando você consegue olhar para a sua verdade, olhar para quem você é, né? Olhar para você se empoderar na sua vida, porque ninguém tá aqui por punição, ninguém tá aqui por castigo, ninguém tá aqui. A vida foi feita para ser feliz e não para a gente ficar se punindo o tempo todo. Então, o grande desafio na terapia é fazer esse reencontro com você mesma, né? E trazer essas questões que hoje eu vejo como ruim, como errado, trazer como potência, né? Trazer, juntar essa minha parte infantil que está com uma visão doente e trazer como poder para nosso empoderamento, para nossa vida, para nos dar potência para fazer o que eu tenho que fazer, né? Marli, eu descobri uma profissão depois dos 40. Então, assim, eu acho que a gente vai vivendo nesse automático, como eu falei lá no começo da live, e você vai trazendo, mas vai chegando uma hora que você precisa parar e formatar esse HD, formatar essa máquina, para que você comece a colocar no seu HD, na sua constituição interna, o que faz sentido para você caminhar com mais segurança, para você caminhar com a sensação de capacidade, eu posso, eu consigo, e principalmente de merecimento, tá certo?
Gente, meu recado foi esse, espero que vocês tenham gostado, acho que eu falei até além do que eu queria, que eu gostaria, e foi maravilhoso estar aqui com vocês. Marli, muito obrigada pela sua participação, você engrandeceu muito a minha live e eu sou muito grata por isso. Agradeço a Cecília, a Paula, a todos que entraram aqui, muito obrigada mais uma vez. Domingo que vem eu tô aqui novamente e nós vamos falar mais um pouquinho de terapia. Um beijo no coração de todos, até!